Saiba, o destino espiritual dos criminosos do Rio. A morte física não é o fim, é o instante em que a consciência desperta sem as máscaras da matéria. Quando o corpo silencia, a alma continua a vibrar na mesma frequência que construiu durante a vida. E é nesse despertar que muitos percebem pela primeira vez o verdadeiro peso de suas escolhas. Os que viveram no crime, movidos pela ambição, pela violência e pelo desrespeito à vida, não encontram repouso imediato. Despertam confusos, mergulhados no medo. Um medo que não vem de fora, mas nasce do próprio interior. Não há tribunais nem juízes. Há apenas a força das próprias energias ecoando de volta tudo o que foi emitido. O espírito, liberto do corpo, vê o filme da própria existência passando diante da mente como um espelho vibracional. Cada gesto, cada palavra e cada intenção ressurgem não como lembrança, mas como sensação viva. A consciência torna-se o primeiro e mais implacável julgamento. Não há como fugir do que se é. Muitos tentam correr, esconder-se, negar a própria realidade, mas a lei de causa e efeito é perfeita. Ela não castiga, apenas reflete. A alma sente na própria vibração o resultado de tudo o que provocou nos outros. Quem espalhou medo, sente o eco do medo. Quem semeou dor, mergulha na dor. E assim, o que antes parecia poder e controle transforma-se em prisão vibracional, construída pela própria mente. André Luiz, em suas descrições lúcidas do mundo espiritual, afirma que o desencarne é um ato de revelação. Nada se perde, nada se apaga. A morte apenas retira o véu, mostrando o que realmente somos por dentro. A energia que antes se disfarçava em atitudes humanas, agora se projeta de forma nítida no corpo espiritual. É nesse instante que muitos percebem que o verdadeiro inferno não está fora, mas dentro. É o estado de desequilíbrio vibracional da própria alma. Enquanto espíritos em harmonia são conduzidos por vibrações sutis de luz, os que se mantêm em sintonia com a violência e o ódio permanecem presos ao magnetismo das zonas inferiores. O umbral começa a chamá-los. Esse chamado não é uma punição divina, mas uma atração natural, uma resposta energética ao padrão mental e emocional que cada um sustentou durante a vida. O que para os vivos parece apenas morte, para o espírito é um despertar abrupto, um choque de realidade espiritual. O corpo se desfaz, mas as lembranças, os vícios e as emoções permanecem. E enquanto muitos se sentem libertos, outros percebem com o horror que continuam aprisionados, não pela matéria, mas por suas próprias criações mentais. O medo torna-se o primeiro companheiro dessa travessia. Medo de si mesmo, medo do vazio, medo do silêncio. E é nesse turbilhão vibracional que o espírito começa a ser atraído pelas regiões densas, dando início ao caminho que o levará ao umbral, o território onde o julgamento se torna experiência viva e onde começa a lenta jornada rumo à evolução. O chamado do umbral. No instante em que a vida física se apaga, a alma não flutua livre em paz. Ela é atraída por forças invisíveis, guiada pelo padrão vibracional que construiu em existência. O mundo espiritual é regido por leis sutis de energia e vibração, e cada espírito encontra naturalmente o ambiente que ressoa com o que sente e pensa. Os que viveram na sombra do crime, alimentando o medo e o ódio, não são conduzidos por anjos, mas puxados por um magnetismo sombrio. Esse movimento silencioso é o chamado do umbral, uma força natural, não punitiva, mas consequência da própria consciência. Ninguém envia o espírito para as trevas. Ele mesmo as busca, sintonizando-se com o resultado de suas escolhas. Como descreve André Luiz, o umbral é a zona limítrofe entre o sofrimento humano e a evolução espiritual,
um campo vibracional denso onde as emoções pesadas ganham forma. Ali, os pensamentos tornam-se matéria fluida e o medo transforma-se em neblina que envolve e paralisa. O grito das lembranças ecoa como vozes distorcidas e a alma percebe que carrega consigo a própria prisão. Esses espíritos caminham desorientados, arrastados por correntes mentais, criadas pelo remorso. Alguns veem vultos sombrios, outros sentem mãos invisíveis tentando retê-los. Mas nada disso é castigo divino. É o reflexo vibracional da energia que emitiram. A lei de causa e efeito atua de forma automática e precisa. Cada emoção retorna à origem com igual intensidade. Enquanto os corações arrependidos irradiam luz, os endurecidos emanam densidade, e essa densidade é o que os prende. O umbral, portanto, é uma realidade energética, uma faixa vibratória, onde o julgamento se manifesta como experiência direta. O espírito sente em si mesmo as consequências do que provocou. É nesse processo que a expansão da consciência começa, mesmo que envolta em dor. No início, o medo domina tudo. Medo do escuro, medo das vozes, medo do silêncio. O espírito tenta correr, mas descobre que não há para onde fugir. Cada passo o conduz mais fundo nas regiões cinzentas, onde a atmosfera parece viva, respirando angústia. Ele percebe que está entre semelhantes, outros seres também perdidos, vítimas do mesmo padrão vibracional. E assim se forma a paisagem do umbral. Cidades em ruínas, vales úmidos, gritos distantes, espíritos vagando em sofrimento. Tudo é projeção coletiva do desequilíbrio humano. A energia ali é densa, pesada e penetra cada pensamento como uma corrente elétrica. Não há sol, apenas clarões intermitentes, lampejos da consciência tentando emergir. Mas, mesmo nas trevas, há leis. Espíritos superiores observam à distância, aguardando qualquer sinal de arrependimento para agir. O julgamento ainda está em curso, não um julgamento divino, mas o confronto interno da alma com o que ela mesma construiu. Alguns exaustos caem em sono profundo, aprisionados no torpor magnético de suas próprias culpas. Outros, dominados pela revolta, unem-se a forças inferiores, perpetuando a cadeia do mal. O umbral é a consequência natural da desarmonia, mas também o ponto de partida para a evolução. É o espelho onde a alma se vê sem máscaras, o útero sombrio que pode gerar um novo ser, mais lúcido e consciente. E enquanto o medo ecoa em cada canto, há sempre uma fresta, uma vibração distante de luz, lembrando que, mesmo nas regiões mais densas, o amor divino não abandona ninguém. O julgamento interior. Quando o espírito chega às regiões sombrias do umbral, a primeira voz que ele ouve não vem de fora, vem de dentro. É a voz da consciência, que ecoa com uma clareza cortante, trazendo à tona tudo o que foi esquecido. Nesse momento, o verdadeiro julgamento começa. Não há tronos nem anjos segurando livros. A justiça espiritual não é feita de palavras, mas de vibração. Cada pensamento, cada emoção, cada gesto que o espírito emitiu durante a vida retorna em ondas de energia, desenhando diante dele o retrato exato do que se tornou. É como se o tempo se curvasse e todas as experiências viessem cobrar atenção e entendimento. O espírito revive o que causou, sente na pele a dor que impôs, a aflição que provocou, o medo que espalhou. A mente, agora lúcida e sem o corpo físico para amortecer as emoções, transforma lembranças em realidades sensoriais. Ele vê os rostos das vítimas, escuta os gritos que ignorou e sente o frio moral de ter ferido o sagrado dom da vida. André Luiz descreveu esse fenômeno como o cinema da consciência, uma sucessão de imagens vivas projetadas pela própria mente, revelando com precisão científica os desequilíbrios do ser.
Não é um castigo, é o resultado da lei de causa e efeito, atuando de forma natural e incontestável. A alma não é condenada por ninguém. Ela apenas desperta para a dimensão exata de suas atitudes. Nesse tribunal silencioso, o julgamento é interior e a dor é a sentença. Mas é uma dor que educa. O espírito começa a compreender que não existe injustiça divina, apenas consequência. Percebe que as trevas que o cercam não foram criadas por Deus, mas por ele mesmo, ao vibrar constantemente em ódio e egoísmo. A consciência torna-se um espelho espiritual. Quanto mais o espírito encara o reflexo de seus atos, mais percebe o abismo entre o que poderia ter sido e o que realmente foi. Esse confronto produz um choque vibracional intenso. As camadas sutis do perispírito se contraem, gerando dor moral e sofrimento energético. É o peso da energia densa, retornando à origem, buscando reequilíbrio. Enquanto o espírito luta contra si mesmo, forças inferiores o cercam, sussurrando para que se mantenha na revolta e na culpa. Elas se alimentam dessas vibrações, tentando impedir qualquer lampejo de luz. Mas, paradoxalmente, é no fundo desse desespero que nasce o primeiro vislumbre de evolução: o reconhecimento do erro. O medo deixa de ser apenas terror e se torna instrumento de consciência. A dor passa a ter propósito, e no meio do caos, a alma começa a desejar a paz, ainda que não saiba como alcançá-la. É o primeiro movimento interior rumo à expansão da consciência, o despertar silencioso que antecede o arrependimento. Muitos resistem. Outros, vencidos pela exaustão moral, caem em oração instintiva. É nesse instante que o fluxo energético muda e o magnetismo do umbral começa a se alterar. O julgamento termina e uma nova etapa se inicia. O enfrentamento do sofrimento moral que prepara o espírito para compreender o valor da luz. O sofrimento indescritível. Quando termina o julgamento interior, não há descanso. O espírito sente o peso vibracional do que construiu e é envolvido pela própria energia que um dia espalhou. Não há palavras humanas capazes de descrever o que se segue. É um sofrimento que ultrapassa qualquer referência conhecida. Na ausência do corpo físico, a dor não vem dos nervos, mas da consciência. Cada lembrança dolorosa se transforma em vibração que queima, sufoca e aprisiona. A mente cria o cenário e a alma o vive como realidade. O espírito sente sede, frio, fome, medo, mas não há corpo para saciar, nem mãos que possam se tocar. Tudo é sensação projetada pelo próprio desequilíbrio. Os gritos que ecoam no umbral não são apenas sons, são frequências densas, ondas de energia que colidem entre si, alimentando o caos coletivo. É uma atmosfera viva, feita de emoções humanas cristalizadas. Ali, o tempo parece não existir. Os minutos se arrastam como séculos, e cada pensamento errado pode materializar criaturas deformadas, reflexos mentais das próprias culpas. André Luiz descreveu essas regiões como verdadeiros campos de purgação, espaços de causa e efeito, onde o espírito experimenta as consequências de suas ações em estado ampliado de percepção. Nada é imposto. Cada alma atrai o que vibra. Cada dor é resposta direta ao que foi emitido. A lei divina não pune, apenas educa. E a educação espiritual nessas faixas vibratórias vem através do enfrentamento da própria sombra. Os que praticaram o mal enfrentam visões aterradoras. Alguns veem as vítimas que feriram, outros, imagens simbólicas de seus crimes. Há quem caminhe em vales escuros, sentindo o peso de correntes imaginárias. Essas correntes, porém, são mentais, formadas pelos fios magnéticos da culpa e do remorso. A consciência aprisiona, até que o espírito compreenda que só o arrependimento sincero pode dissolver o sofrimento. O medo é o primeiro tormento.
O silêncio é o segundo. E o terceiro é a solidão absoluta, a sensação de ter sido esquecido por Deus. Mas essa solidão é apenas aparente, porque em verdade Deus jamais abandona. É o espírito que, por força de sua vibração, se distancia da luz. Há zonas tão densas que a luz não consegue penetrar. Mas mesmo lá, trabalhadores espirituais se aproximam invisíveis, aguardando qualquer centelha de arrependimento. Eles não interferem à força, pois a evolução é conquista pessoal. O auxílio só ocorre quando o coração emite o primeiro pedido sincero por socorro. Muitos espíritos resistem, outros enlouquecem, tentando negar o que sentem. Mas todos, cedo ou tarde, enfrentam o mesmo dilema: reconhecer o erro e desejar mudar, ou continuar prisioneiros da dor. É nesse ponto que o sofrimento se torna instrumento de aprendizado. O fogo que purifica, a dor que desperta. Para os olhos humanos, esse processo seria cruel, mas para a alma é justiça e misericórdia ao mesmo tempo. É o início da expansão da consciência, o momento em que a dor deixa de ser castigo e passa a ser espelho. Somente ao encarar o abismo de si mesmo é que o espírito começa a ansiar pela luz e pela evolução. E assim, entre gritos, sombras e lembranças, muitos espíritos caem de joelhos, não diante de Deus, mas diante da própria verdade. É o instante do primeiro arrependimento. Frágil, tímido, mas real. E quando essa vibração diferente surge no campo espiritual, algo muda ao redor. O ar pesado se torna menos denso, a escuridão se rompe por instantes e um leve brilho, quase imperceptível, surge ao longe. É o anúncio silencioso de que o sofrimento está cumprindo seu propósito: abrir caminho para o renascimento da alma. A luta entre o mal e o arrependimento. No umbral, após o auge do sofrimento, começa a guerra mais profunda, não entre espíritos, mas dentro do próprio ser. A alma, dilacerada pela dor, divide-se entre duas forças: o impulso de permanecer nas trevas e a esperança, quase extinta, de se erguer novamente. É o instante em que o mal e o arrependimento travam a mais silenciosa e decisiva das batalhas. Muitos espíritos, ainda revoltados, recusam-se a aceitar a responsabilidade pelos próprios atos. A consciência tenta falar, mas eles preferem o grito. Em torno deles, entidades sombrias se aproximam, alimentando-se da culpa e do ódio que ainda restam. Essas presenças reforçam o medo, sussurrando mentiras que mantêm a mente prisioneira. Não há perdão. Você é irrecuperável. Deus te esqueceu. Essas vozes ecoam como correntes mentais, impedindo o arrependimento de florescer. Mas mesmo nesse caos, uma centelha ainda pulsa. Ela é fraca, quase invisível, mas existe. É o instinto divino, a lembrança remota de um tempo em que o espírito conheceu o amor. E é essa lembrança que, aos poucos, reacende a vontade de sair da escuridão. Conforme ensina André Luiz, nenhum espírito está condenado para sempre. O umbral é um campo educativo, não eterno. A diferença entre o tormento e a libertação está na vibração. A alma que persiste na revolta continua a emitir ondas densas que a mantêm aprisionada. Mas aquela que começa a sentir remorso, que ora em silêncio, mesmo sem saber para quem, já altera seu campo energético. Essa mudança é mínima, mas suficiente para criar uma fenda de luz. A luta, porém, é árdua. De um lado, o mal, feito de hábitos antigos, memórias de poder e prazer deturpado. De outro, o arrependimento, ainda frágil, que tenta romper a muralha da culpa. O espírito sente dentro de si as duas vibrações colidindo. É uma tempestade magnética. O campo espiritual pulsa como um coração dividido. E nessa batalha interior, o sofrimento se torna professor. A dor ensina onde a razão falhou. Há momentos em que o desespero retorna com força. As trevas parecem zombar do arrependimento nascente.
O espírito cai e levanta, ora desejando luz, ora amaldiçoando tudo. Mas cada vez que se levanta, mesmo tropeçando, a frequência de sua energia se altera um pouco mais. A lei de causa e efeito começa então a se suavizar, respondendo ao novo padrão vibracional. Em certos pontos do umbral, essa luta se manifesta visualmente. Clarões luminosos surgem em meio à escuridão, sinalizando consciências que começaram a despertar. Esses pontos de luz atraem a atenção dos trabalhadores espirituais que se aproximam para observar. Ainda não podem interferir, mas aguardam. Sabem que basta um pensamento sincero, uma prece verdadeira, para que a ajuda possa ser concedida. É nesse estado de oscilação que o espírito começa a compreender o verdadeiro sentido do julgamento. Não um castigo, mas a oportunidade de escolher novamente. Cada arrependimento, cada lágrima é uma semente de evolução. Cada desejo de mudança é um passo em direção à luz. A alma, então, percebe algo que nunca havia entendido em vida, que o mal não é uma força externa, mas a própria ausência de amor, e que o arrependimento é o reencontro com esse amor esquecido. O medo começa a perder força, a consciência se abre, o umbral deixa de ser um inferno sem saída e se transforma em um espelho espiritual, duro, mas necessário. E quando a alma aceita olhar para si mesma sem fugir, a primeira luz verdadeira surge, não ao redor, mas dentro. O primeiro raio de luz. Umbral, tão escuro e opressor, parece eterno, até que algo silencioso acontece. Depois de incontáveis horas de sofrimento e luta interior, um novo tipo de vibração começa a pulsar. É fraco como o sopro de uma vela em meio à ventania, mas carrega uma força imensa, o arrependimento sincero, e quando ele surge, o invisível se move. O espírito, exausto de resistir, sente uma mudança imperceptível em seu campo de energia. A densidade começa a se diluir e o ambiente pesado parece responder a essa nova emissão. O medo ainda existe, mas já não domina. Agora, ele cede espaço à vontade de compreender. Pela primeira vez, a alma deseja aprender e não mais fugir. Esse simples desejo abre uma fresta, e por ela entra o primeiro raio de luz. A luz não vem de fora, mas do próprio coração, ativada pela vibração do arrependimento. Essa centelha interior é o chamado que os trabalhadores espirituais esperavam. Nas faixas sutis do mundo espiritual, eles captam essa mudança e se aproximam. Não chegam com glória ou esplendor, apenas irradiam serenidade e compaixão. Como descreve André Luiz, o auxílio não invade, ele respeita o livre-arbítrio. É o Espírito quem, ao baixar as armas da revolta, permite que o socorro divino se manifeste. De repente, o silêncio muda de timbre. O Espírito sente uma presença que não julga, não acusa, apenas acolhe. E essa sensação o desarma. As lágrimas fluem, não mais de desespero, mas de alívio. A consciência começa a compreender que o julgamento terminou. Agora é hora de recomeçar. As zonas escuras do umbral permanecem ao redor, mas algo dentro dele se ilumina. O remorso dá lugar à gratidão, e a vibração que antes o aprisionava começa a se ajustar. É como se cada molécula espiritual respondesse à nova frequência. A lei de causa e efeito, sempre justa, transforma-se agora em lei de aprendizado. O espírito sente pela primeira vez o toque suave do perdão. Os mentores não o retiram imediatamente dali. Eles o sustentam com energia vital, ajudando-o a reorganizar o pensamento e fortalecer a vontade. O processo é lento e precisa de constância, mas a alma entende que o caminho da evolução começa exatamente ali, naquele solo de arrependimento. O umbral que antes parecia castigo revela-se escola. As dores tornam-se lições, os ecos de sofrimento convertem-se em ensinamentos.
André Luiz descreveu esse momento como o renascimento vibracional, quando o espírito, pela mudança interior, cria ao redor de si um campo de luz que repele as trevas. Não há anjos descendo dos céus, nem milagres externos. Há apenas a consciência despertando. E esse despertar é o verdadeiro milagre. Com o coração sereno, a alma começa a orar, não por medo, mas por amor. Ora pelas vítimas, ora por si mesma, ora pela humanidade. Essa prece, simples e sincera, atravessa as faixas escuras como um fio luminoso, alcançando planos mais altos. É o sinal de que a expansão da consciência começou. Aos poucos, o umbral já não o retém com tanta força. Os clarões de luz tornam-se mais frequentes. Outros espíritos ainda presos percebem essa mudança e se aproximam, inspirados por aquele brilho novo. Assim, o arrependido se torna também farol, e a luz, que nasceu do sofrimento, começa a iluminar os caminhos alheios. A reeducação da alma. Depois do primeiro raio de luz, o espírito não é levado imediatamente a esferas superiores. A justiça divina é perfeita, mas também é paciente. A alma precisa agora aprender, e esse aprendizado se chama reeducação. O arrependimento abre a porta, mas é o esforço contínuo que a mantém aberta. A vida no umbral começa a mudar. A dor já não é castigo, mas advertência amorosa. A consciência desperta passa a compreender o valor de cada lição. Onde antes havia revolta, nasce a humildade. Onde havia medo, surge o desejo de evolução. E a luz interior, ainda frágil, passa a ser alimentada pelo trabalho e pela oração. Mentores e instrutores espirituais se aproximam. Não prometem milagres, oferecem tarefas. Explicam que o reequilíbrio moral exige movimento, serviço, aprendizado e, sobretudo, doação. Assim, muitos espíritos começam a atuar como ajudantes nas próprias regiões onde sofreram. É a primeira forma de causa e efeito se converter em amor e reparação. André Luiz narra esse processo com profunda lucidez. A energia moral que um dia foi usada para ferir precisa agora ser canalizada para curar. E é no serviço desinteressado que a alma encontra sua verdadeira regeneração. Os espíritos que outrora se alimentavam da dor, agora aprendem a sustentar vibrações de paz. Cada ato de auxílio é um passo em direção à libertação. Essa reeducação não é rápida. O espírito, ainda preso às lembranças, precisa dominar o próprio campo mental. Aprende a vigiar pensamentos, a controlar impulsos, a compreender que cada emissão vibracional molda a realidade ao redor. Essa é a lei da vibração em ação. A alma cria o ambiente em que vive. Com o tempo, o que antes era escuridão torna-se espaço de aprendizado. Em colônias espirituais próximas, trabalhadores recebem esses irmãos em transição. Eles estudam, trabalham, meditam e, sobretudo, convivem com o reflexo das próprias escolhas. A expansão da consciência se acelera. O espírito percebe que nunca existiram inimigos externos. Havia apenas reflexos de si mesmo. Essa compreensão dissolve o julgamento e inaugura o perdão verdadeiro. Agora, ele pode olhar para trás sem revolta. Os que antes o atormentavam no umbral tornam-se paradoxalmente seus mestres. Cada experiência dolorosa ganha sentido e o sofrimento passado se converte em sabedoria vibracional. O espírito entende que não há mérito em permanecer na dor, mas em transformá-la em luz para os outros. A energia do amor substitui a da culpa. O serviço desinteressado torna-se o novo alimento do perispírito, e quanto mais doa, mais sente a leveza que antes desconhecia. O aprendizado se consolida. Ninguém se eleva sozinho. A verdadeira evolução é coletiva.
construída em comunhão de vibrações luminosas. Com o tempo, esses espíritos tornam-se também instrutores, ajudando recém-chegados a suportar o próprio julgamento interior. Transformam-se em exemplos vivos de que a luz nasce da superação e não da negação da sombra. E assim, o umbral que um dia os aprisionou converte-se em oficina espiritual, o ponto de partida de uma nova existência, a ascensão e a luz. A jornada pelo umbral não termina no arrependimento. Ela culmina na ascensão. Depois de compreender, servir e amar, o espírito começa a elevar o próprio campo vibracional. A densidade que antes o aprisionava se dissolve e o ambiente ao redor muda. O que antes era cinza se torna dourado, o ar pesado se transforma em luz respirável. A alma percebe que já não pertence mais às sombras. Sua energia vibra agora em outro tom. Os mentores se aproximam, não como juízes, mas como irmãos que aguardavam o momento certo. Eles não o resgatam por privilégio, e sim por afinidade. A lei de causa e efeito cumpre seu ciclo. Tudo o que foi semeado em trevas foi purificado pelo esforço e pelo amor. A justiça divina revela-se como compaixão. Quando a alma atravessa os limites vibracionais do umbral, sente algo que não pode ser descrito em palavras humanas. É como se o universo inteiro a recebesse em um abraço silencioso. O sofrimento de séculos se transforma em sabedoria. O medo se converte em fé. O julgamento dá lugar à serenidade. E o arrependimento amadurece em gratidão. A consciência, agora expandida, contempla a própria história com ternura. Percebe que nada foi em vão, que cada lágrima, cada queda, cada dor foram etapas da evolução. O espírito entende que Deus nunca o castigou, apenas o esperou amadurecer. E nesse instante, o amor torna-se sua nova vibração. Em planos mais altos, colônias luminosas o recebem. Ali, aprende que servir continua sendo o caminho. Não há tronos nem recompensas, apenas trabalho na seara do bem. Os que um dia foram criminosos, agora se tornam instrumentos de auxílio para outros que ainda dormem na inconsciência. Essa é a verdadeira redenção. Transformar o erro em serviço. André Luiz escreveu que a alma que se eleva arrasta consigo as que ficaram para trás. E é assim que funciona a expansão da consciência. Ela não se limita a um ser, mas se irradia como luz que contagia. A energia regenerada de um espírito pode inspirar centenas. O amor é contagioso nas esferas espirituais. O espírito liberto olha uma última vez para as regiões escuras de onde veio. Não sente medo nem culpa, apenas compaixão. Sabe que assim como foi amparado, também será chamado a amparar. E esse ciclo de ajuda constante é o que mantém o universo em equilíbrio. Nada se perde, tudo evolui. Mesmo o erro tem propósito quando conduz à luz. Agora, envolto em claridade, o espírito compreende a plenitude da luz divina. Não há mais dor, apenas paz vibrando em todas as direções. A energia flui livre, harmoniosa, e a consciência se amplia ao infinito. Ele sente a presença de Deus não como um ser distante, mas como essência viva que pulsa em cada átomo do universo. O umbral, que um dia foi prisão, tornou-se degrau. E o degrau seguinte é a liberdade espiritual, a conquista da própria alma. O espírito segue, iluminado por dentro, carregando consigo a certeza de que o amor é o destino final de todas as criaturas. Meu amigo, minha amiga, agradeço por ter caminhado comigo até aqui. Que esta mensagem inspire sua jornada diária e eu te espero no próximo vídeo para continuarmos juntos nesse caminho de luz, crescimento e expansão da consciência. Até lá!